Olá, pessoal. Aqui nesse vídeo você vai encontrar reflexões e compreensões a respeito da experiência da culpa. Você já se sentiu culpado, né? A experiência de se sentir culpado, o que ela fez com você, né? Como é que você se sentiu em relação a ela? Aqui nesse vídeo nós vamos trazer considerações e compreensões que podem ser importantes para que você se perceba melhor dentro dessa experiência. Eu me chamo Thalene Chagas, sou psicóloga e logoterapeuta, uma das fundadoras da Escola do Sentido, e convido você a acompanhar um recorte do aulão que fizemos sobre o otimismo trágico. Nesse aulão, a parte que ficou a mim endereçada foi exatamente essa reflexão sobre a culpa. Então, eu pesquisei nos escritos de Frankl e de outros autores com referencial da logoterapia e compartilho aqui com você o que aprendi buscando essas leituras e reflexões. Queria pedir que você deixasse seu like desde já aqui no vídeo, que você se inscreva no canal da Escola do Sentido, se ainda não é inscrito, e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que esse vídeo possa interessar de alguma forma ou enriquecer, seja porque a pessoa já está estudando logoterapia, seja por essa experiência humana mesmo da culpa, né? Essas vivências da culpa, do sofrimento e da experiência da finitude, Frankl vai falar que são experiências assim, especialmente humanas, né? Experiências que caracterizam a nossa humanidade e que nós, por sermos humanos, vamos nos deparar com elas em algum momento. E às vezes nos deparamos com a culpa, mas não sabemos lidar com ela. Então, eu espero que as considerações trazidas aqui ao longo desse recorte do aulão, deste vídeo, possa te ajudar e possa ajudar outras pessoas a compreender um pouco melhor essa experiência e, a partir daí, passar a lidar um pouco melhor com ela, ou lidar de uma forma mais rica, mais consciente, mais responsável com relação a ela. Começo compartilhando com vocês uma citação do livro do professor Guilherme Parreira Herrera, que diz assim: a culpa mostra outro rosto do sofrimento, a finitude humana, ou seja, a falibilidade das nossas ações e decisões. Então, a gente está mais acostumado a associar finitude à morte e ao sofrimento, né? No sentido de limitação. A morte nos limita, como nós vamos conversar, e o sofrimento nos limita, nós vamos conversar. Talvez a culpa, às vezes, a gente não enxergue assim, mas o professor Guilherme já propõe para a gente pensar dessa forma. A culpa tem a ver com nossos limites, no sentido que nós somos falíveis, nós não vamos acertar sempre, e nem sempre, como humanos, nós estamos abertos a aceitar essa nossa falibilidade, né? Trago aqui para vocês também uma citação que tem no livro do professor Paulo Cruyff, um dos livros que ele fala sobre a tríade trágica. Ele traz um dos heterônimos de Fernando Pessoa, né? E esse heterônimo, que é o Álvaro de Campos, né, diz assim no começo de um poema: que fiz eu da vida, que fiz eu do que queria fazer da vida, que fiz eu do que poderia haver feito da vida. E aí eu acho que nesse pequeno trecho do poeta, né, português, acho que muitos de nós nos encontramos nessas perguntas, nessas questões. Talvez a gente não tenha parado para fazer poemas, né? Mas talvez na nossa vida essas perguntas surjam, essas indagações, e elas nos façam sofrer. Queria compartilhar com vocês também um provérbio chinês que está no início de um texto da professora Elizabeth Lucas, em que ela vai falar do trágico. E esse provérbio chinês diz assim: não podemos evitar que os pássaros da preocupação e da aflição sobrevoem nossas cabeças. Porém, podemos impedir que façam ninhos em nossos corações. É assim que eu começo a falar com vocês de culpa. O Matheus já deu algumas dicas no começo, né? Mas assim, essa é uma notícia para nós. O ser humano é culpável. E talvez, na primeira vista, essa seja uma notícia preocupante, né? Talvez a gente gostaria, né, de não sentir culpa. Porém, em termos de olhar logoterapêutico, que é o que nós estamos propondo aqui para vocês, essa não é uma notícia ruim. E aí a gente vai provar isso aqui para vocês com citações do próprio Frankl. Então, diz assim Frankl: segundo a minha visão e em última análise, um crime permanece inexplicável na medida em que não pode ser completamente investigado em suas origens biológicas, psicológicas e sociológicas.
Explicar totalmente o crime de alguém seria o mesmo que eliminar sua culpa e não vê-lo como uma pessoa livre e responsável, mas como uma máquina a ser consertada. E completando essa ideia, ser homem quer dizer sempre decidir o que devo fazer de mim mesmo. E isso, por seu turno, significa assumir uma responsabilidade do que fiz de mim mesmo. Então, por que é importante e interessante para a logoterapia essa notícia? Somos culpáveis. Porque ela está dizendo para nós, você é humano, você não é uma máquina e você não é um joguete das forças internas e externas. Não existe uma resultante entre as pulsões e entre as condições sociológicas, culturais, que obrigam a você a fazer algo, mas é você quem decide, né? E isso é importante, nós vamos ver mais o porquê mais à frente, mas queria ressaltar essa ideia que talvez no primeiro instante ela seja estranha e que talvez fosse melhor a gente não sentir culpa. Vocês vão ver que ela é um privilégio humano, né? Que faz de nós diferente de máquinas, que faz de nós diferente de animais, tá bom? A culpa se impõe, ela determina, vamos ver. Eu fiz esse esquemazinho, esse desenhozinho. O pessoal que está aqui, que é da supervisão, já reconhece ele de alguma forma. Mas eu vou pedir que vocês fiquem atentos a esse desenho enquanto eu ler um parágrafo da professora Elizabeth Lucas, que vai elucidando com a forma poética dela de falar e bonita dela de falar, o que eu transformei aqui num esquema, tá bom? Ela diz assim: na logoterapia, ou melhor, na logofilosofia, defende-se o otimismo do passado, que considera o passado o nosso verdadeiro ser, o nosso real. Tudo que é passado é indisponível, fechado, inacessível para qualquer tentativa de mudança, impossível de eliminar do ser passado, por maior que seja o esforço para fazê-lo. O futuro, ao contrário, é rico de possibilidades, mas vazio de realidades. Nele não há nada firmemente escrito. Cada uma de suas potencialidades é volátil, constituindo assim apenas uma oportunidade, que pode ser aproveitada ou não, e que precisa esperar pela sua maturação. Na linha de encontro entre ambos, desenrola-se o presente, sempre como um limite entre o nada do futuro e a eternidade do passado. O que ocorrerá no momento é sempre aberto. O que ocorreu no momento anterior é fixo para sempre, de uma vez por todas. Então, peço que vocês contemplem esse esquemazinho, tirem a foto, se necessário, para ir refletindo depois, né? Mas creio que esse parágrafo que eu fui trazendo aqui para vocês, da professora Elizabeth Lucas, diz o essencial do que eu gostaria de dizer dessa nossa reflexão sobre a temporalidade. E aí eu vou pegar aqui na mão de vocês para continuar desdobrando essas considerações. Primeira coisa, a professora fala de otimismo do passado, né? Esse é uma expressão que você já encontra nos ensaio ontológico sobre a temporalidade do Frankl. E o que é que nos falou o otimismo do passado, né? Que o que vivenciamos fica salvo, numa espécie de celeiro, né? Trazendo aqui essa analogia do passado, que já não pode ser roubado de nós. Então, essa é uma riqueza, um tesouro que não pode ser roubado de você. O que é que não pode ser roubado de mim, Tarém? As obras realizadas com amor, com dedicação, os amores amados com entrega, com autenticidade, com genuinidade, e os temas aqui trabalhados com mais força, as dores vividas com dignidade, com bravura, com coragem, como os meus colegas já foram trazendo. Outro ponto que o Frankl traz já nos textos dele, ativismo do futuro. Como diante de nós só se encontra o nada das possibilidades ainda não nascidas, para cuja escolha o trabalho e parto somos responsáveis, e aí é que eu queria grifar com vocês, nós temos o dever para conosco mesmos de localizar na rede das possibilidades ideias, ações e atitudes que tenham mais sentido numa determinada situação, e conduzi-los da incerteza do nosso futuro para a segurança do nosso passado. Vejam que a premissa da temporalidade apresentada nos slides anteriores segue firme, tá bom? A questão é, diante disso, na culpa, que é o tema que nós estamos trabalhando aqui, nós salvamos a opção errada. Então, nós estávamos diante de uma situação com um recorte e tinha algumas possibilidades.
ou de ação, ou de decisão, ou de postura, ou de perspectiva. Só que por uma questão, ou da gente querer seguir outras pessoas, ou da gente não querer desagradar alguém, ou da gente querer seguir um grupo, ou da gente sentir que uma das opções era mais fácil, mais cômoda, por algum motivo, naquela situação nós salvamos a opção errada. Nós desdobramos opções e possibilidades que deveriam ter perdido-se na volatilidade do não realizado. Elas deviam ter ficado na volatilidade das possibilidades. Porém, alerta aqui a professora Lucas, né? Elas estão incrustadas para sempre no passado, como uma peça irrevogável da nossa vida. E aqui a gente faz essa consideração. E no texto da professora Lucas, ela coloca entre aspas essa expressão, né? Pessimismo do irrevogável. Quando ao invés do tesouro, que eu esperava colocar nos meus celeiros, no meu baú da existência, eu salvei lixo, né? Eu salvei coisas, ações, decisões, omissões que eu não gostaria de ter salvo, né? Mas foi feito, foi o que foi feito. E aí, pensando nisso, o que a gente pode desdobrar, né? O ser humano livre e responsável, consciente e capaz de posicionar-se, ele pode conhecer, dar-se conta do seu erro, do seu vacilo, da sua vacilância, né, da sua errância, do mal feito que foi realizado, e até do crime, né, como a gente pegou na citação do Frank, a citação mais forte, e conhecendo, tomando consciência e reconhecendo, buscar genuinamente partir para uma nova perspectiva e para novas posturas, podendo buscar transformar opções negativas, que eu não posso mais mudar, em ações que me motivem e me façam agir de forma positivamente nova a partir de agora, abrindo as portas para uma superação dessa culpa e de um crescimento como pessoa. Lembrando que isso não é um movimento mágico, né? Assim, é por isso que existem processos existenciais que a gente acompanha muito na clínica. Existe um processo, mas se você consegue acessar essa sabedoria, você se abre para a superação e para a possibilidade de crescimento como pessoa. E se abre para tornar aquele lixo, que eu coloquei no slide anterior, como uma reciclagem bonita, né? Vamos conversar sobre isso. Então, a professora Lucas nos fala, né? A culpa pode ser superada ao corrigirmos retroativamente uma falha, através da atitude que tenha sentido, de uma atitude que tenha sentido. E quando é que a culpa é um problema? Né? Assim, Thalene, você falar que a gente pode superar, muito bem, mas e quando é que ela é um problema? E aqui, para trazer isso para vocês, eu peguei do livro do professor Guilherme Parreira Herrera, tá bom? Essas reflexões estão lá. A culpa, ela pode, em sua dimensão temporal, fazer com que o ser humano centre-se excessivamente no seu passado e desconecte-se do presente, bem como do seu projeto existencial. Então, ainda pautado naquela ideia de temporalidade, daqueles lá diziam que eu sugeri que vocês tirassem foto. A culpa, quando ela é vivenciada de uma forma fechada, a pessoa pode se incrustar muito no passado e perder a conexão com o presente, né? Então, ela começa a não tomar atitudes genuínas e autênticas no presente, por conseguinte, ela vai abandonando o projeto existencial dela para o futuro. Porque o projeto existencial vai depender de eu ter uma postura presente ativa, né? De ação genuína. Se eu perco essas ações genuínas, é como se o meu projeto existencial também fosse se apagando. A culpa pode, em sua dimensão psicológica, impedir o crescimento da pessoa. Ao não ser assimilada nem integrada pelo ser humano, este se fixa numa etapa a que se vincula pela formação de um círculo vicioso. Então, eu vou ficando preso num ciclo passado que me impede também de desenvolver como pessoa humana. Então, às vezes, a gente vê pessoas avançadas em idade e que não são tão maduras. Talvez uma experiência de culpa ou de outra ordem desses trágicos que os meus colegas vão falar estejam prendendo a pessoa de alguma forma nessa experiência passada e desconectando ela do seu projeto existencial. A culpa pode ainda originar uma autosseparação, uma autodestruição, ao confinar a pessoa no isolamento por ocultar, no fundo, uma verdade não confessada. Essa verdade não confessada, pessoal, às vezes é para nós mesmos.
nós mesmos não temos condições ou não temos abertura para entrar em contato com as nossas culpas, né? E se isso fosse agravando, pode gerar, né, uma autosseparação, né, um problema mais difícil de lidar e tudo. Então, como é que a gente pode falar de otimismo diante de uma situação trágica dessas, né? E aí é que eu proponho para vocês a gente pegar um pouco na mão agora de uma inspiração do Frankl, que é o filósofo Max Scheler. Eu vou falar em linhas bem gerais, tá, pessoal? As falas do Scheler, elas são bem complexas. Quando eu estava ensaiando aqui esse aulão, tinha até levado para os meus colegas as citações, elas me estavam falando, tá, né, a citação está um pouquinho truncada demais. Vou sugerir um livro depois, né, se vocês quiserem acessar, um livro que eu nunca tinha, assim, que eu não tinha ouvido falar muito, mas que eu consegui acesso e que foi importante para mim. Então, em linhas gerais, o Scheler fala de trilhar um caminho, né, para a gente vivenciar essa culpa e caminhar para o otimismo trágico que o Frankl fala. Seria o arrependimento, a contrição, a lamentação. Então, eu preciso me permitir entrar em contato com aquele erro, com aquele vacilo, com aquele crime, seja lá de que ordem for, né? E lamentar por ele, né? Assim, realmente arrepender, realmente se sentir mexido e compungido e querendo transformar aquilo. Depois a gente vem para o passo da reparação. Então eu vou buscar algo, eu não posso, como nós já vimos, eu não posso mudar o que passou, né? Está lá no pessimismo, né, dos lixos que nós adicionamos ao nosso passado. Mas eu posso olhar genuinamente para aquilo e buscar uma transformação simbólica no meu presente. Então eu posso escolher uma forma criativa e existencial de hoje fazer diferente, buscando exatamente reparar aquele mal feito passado. E a etapa do renascimento. Quando eu passo por esse processo do arrependimento e da reparação, eu começo a me abrir para o renascimento, para o ressurgimento, para a possibilidade de renovação. E aí aqui, para fechar essa ideia com vocês, mas o que pode o arrependimento diante da culpa? É uma pergunta que o Scheler faz no seu livro. Não pode mudar o feito, o fato, certamente não pode. Mas pode apagar o efeito da culpa na alma humana. Ela pode quebrar aquele ciclo que faz com que a gente fique preso no passado, podendo ser através de uma reparação simbólica, né? Pode tirar a raiz de dor e de ressentimento que marca o ser humano e mantém um ciclo de equívocos e perpetuação de experiências vazias. Então, ela pode quebrar com essa raiz que faz com que a gente já não acesse o nosso ser presente. E quando a gente começa a voltar a acessar o nosso ser presente, começa a ficar cada vez menos preso a essa culpa, quebra com esses ciclos, a gente se abre para o renascimento. E aí, concluindo aqui com vocês essa reflexão, queria trazer algo bonito que o Scheler nos traz. É esse o paradoxo do arrependimento, que ele volta para trás, cheio de lágrimas, olha aí a consideração sobre o passado, né? Cheio de lágrimas nos olhos, e todavia alegre e poderosamente atua no sentido do futuro, da renovação, da libertação. Que é isso que acontece conosco, quando a gente consegue quebrar com esse ciclo de culpa que marca a nossa alma. A gente se abre para a renovação e para a libertação. E para finalizar, a vida somente se compreende para trás, porém é necessário lembrar um outro princípio: vive-se para frente. Eu espero que tenha gostado das reflexões trazidas aqui. Essas considerações foram, e as conexões entre elas foram fruto, né, de estudo, de busca, de pesquisa. Então, se esse vídeo de alguma forma te ajudou, te enriqueceu, te despertou alguma coisa, te convidou a estudar mais, ou a buscar mais referências dentro da logoterapia, ou mais sobre a tríade trágica, né? Eu peço que você deixe aqui a sua experiência nos comentários, elas são muito importantes para nós, como equipe da Escola do Sentido, até para desenvolver o nosso trabalho com cada vez mais ânimo, com cada vez mais empenho, né? Deixe sua experiência, o que você achou, o que você pensou, o que você gostaria que a gente tratasse em vídeos futuros, ou se quiser deixar de uma forma mais sucinta, né? Deixe pelo menos
esse termo do Frank, né, otimismo trágico, para que a gente possa saber que esse vídeo te tocou, que ele chegou até você de uma forma diferente. Se não deixou o like ainda, deixa agora o like aqui no vídeo e reforço a ideia de que seria muito importante que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas do seu círculo de amizade, pessoas importantes para você, e que esse vídeo pode chegar também para ela e pode ajudar ela, seja pelos estudos da logoterapia, seja pela experiência humana como um todo, seja pela curiosidade, seja como uma oportunidade de pensar, né, e acessar o sentido da vida, tá bom? Grande abraço, nos vemos em próximas oportunidades.